Não entendeu? Relativiza. Física na cultura. O grande lance, digamos, mudança na teoria de redes vem nos anos 59 por esses dois húngaros que fizeram um grande trabalho teórico, matemático, bem difícil de acompanhar em detalhe, sobre a redes chamadas aleatórias. Sem entrar em detalhes no trabalho dele, o resumo da grande sacada do trabalho de Erdős e Rand foi descobrir que se eu faço a construção de uma rede aleatória, o que significa uma rede aleatória? É que cada um vai escolhendo alguém para se conectar ao acaso, de olhos fechados, né? E vamos assim, ou jogamos um dado e dependendo do número, procuramos aquela pessoa que tem esse número. Eles chegaram à conclusão que se o número médio de conexões for menor que 1, a rede está fragmentada. Mas se o número médio de conexões for maior que 1, a rede é gigante. Ou seja, eventualmente todo mundo está conectado com todo mundo. Isso não é óbvio, porque estamos falando de uma conexão. Não é óbvio onde está essa transição entre ter fragmentos e ter uma comunidade gigante. Está em apenas um. Não é óbvio porque se você pensa numa estrutura tipo uma ciranda, imagina que toda a população da Terra está formando uma grande ciranda ao redor do mundo. Então, nesse caso, nós temos duas ligações por cada indivíduo. Uma mão à direita e uma mão à esquerda. Então, estamos acima dessa situação que o Erdős e Rand colocaram. Mas se nós fazemos um corte dessas mãos, aleatoriamente, em dois lugares escolhidos ao acaso, separamos em dois lugares, é uma coisa que está formando um anel, nós separaremos em dois pedaços toda essa grande ciranda. Cortar num lugar, cortar em outro lugar. Dois cortes levam essa estrutura ordenada à fragmentação. Mas se essas conexões estiverem aleatoriamente, não vai ser suficiente dar apenas dois cortes. Vai continuar, em geral, vai continuar conectado. Isso tem uma grande implicância porque não é óbvio, digamos, que vejam vocês que de novo o número mágico é 1. O número mágico dessa epidemia será 1. Representa outra coisa, mas é 1 de novo. Praticamente 10 anos atrás, o Watts e Strogatz desenvolveram a ideia de pequenos mundos. Aliás, esse livro, digamos, resume e representa as ideias deles. Não é um livro simples para todo mundo, mas pode ser lido também, digamos, pode ser lido em vários níveis. Tem um nível de matemática, mas pode ser lido por cima da matemática, ou tem para quem quiser entrar nos detalhes. A ideia do pequeno mundo é a seguinte: nós voltamos aí para a estrutura ordenada, para a ciranda. Imagine que todos estão conectados assim, numa grande fileira fechada. E o mundo pequeno significa o seguinte: eu jogo uma moeda que não precisa ser cara ou coroa, pode ser um dado, e se um determinado número aparece para essa pessoa, por exemplo, ele desfaz essa conexão e faz uma conexão com qualquer outra pessoa escolhida ao acaso. Então, não é completamente aleatório porque a probabilidade pode ser muito baixa. Então, não todo mundo vai trocar. Só aqueles que derem, digamos, sorte de escolher o número que dá, digamos, pegar o número do loto para fazer. Isso seria uma chance pequena de fazer conexões. Se o número é grande, vamos supor, a probabilidade é um dado que tem um único número, então todo mundo vai desfazer as conexões, todo mundo desfaz, mas pode acontecer que ele fica no mesmo lugar. Então, nós temos essa estrutura completamente aleatória. Que justamente é o que eu falei, que volta a ideia de Erdős e Rand, de que é uma estrutura mais robusta aos cortes. Então, eles encontraram uma maneira de passar uma receita de passar de uma estrutura ordenada a uma estrutura completamente aleatória, que passa por uma estrutura peculiar,
que é essa aqui, na qual ela tem duas características. Ela tem um pouco de desordem, de aleatoriedade, o que dá esses atalhos, né, entre, digamos, as pessoas, essa sensação de mundo pequeno, dos 6 graus de distância entre qualquer pessoa escolher a sua casa no mundo, porque tem esses atalhos. E, ao mesmo tempo, ela tem a característica de vizinhança, de pessoas. Eu conheço, eu tenho um amigo e tenho outro amigo, e esses 2 amigos se conhecem. Ou seja, é um conjunto que todos nós nos conhecemos. Porque aqui, por exemplo, não dá isso, né? Digamos, em geral, ninguém que eu estou conectado está conectado com alguém. Bom, aqui sim tem essa terna, mas se a construção for maior, é difícil encontrar esse grupo de amigos comuns. Isso realmente teve implicâncias para como a epidemia pode se propagar nessas estruturas. Um ano depois veio a ideia das redes livres de escala. Outras redes que não são nem aleatórias, digamos, em geral, ou são aleatórias, mas com uma característica peculiar. Ela foi desenvolvida, então, por Barabás e Albert. E a ideia é que aqui, as redes que falamos antes, aleatórias, em geral, todo mundo tem mais ou menos o mesmo número de contatos. Pode ser 4, 5, 10, uma média de 10, alguém tem 8, alguém tem 12, mas tem um valor médio bem estabelecido e um pouco acima, um pouco abaixo. Mas aqui vemos que tem alguém que tem muitas conexões, um indivíduo ou 2, e o resto tem poucas conexões. Então, para fazer um paralelismo, por exemplo, entre uma rede aleatória e uma rede livre de escala, se vamos fazer um paralelismo com alturas das pessoas, nós sabemos que a altura média da população é 1,70 m, 1,60 m, alguma coisa. Temos pessoas de 2 metros, temos pessoas de 1,50 m, 1,20 m, enfim. Mas não vamos ter pessoas de 3 metros, de 4, nem de 10. Nós sabemos que tem um valor bem definido. Uma rede livre de escala, digamos, uma estrutura de alturas livre de escala, seria nós ter pessoas de 1 metro, muitas pessoas de 1 metro, um pouco menos de pessoas de 10 metros, outro pouco menos de pessoas de 100 metros e até de 1 quilômetro. Ou seja, digamos, nós estamos acostumados a ver coisas que têm uma média bem definida, uma distribuição gaussiana. Mas não todo no mundo é assim. E existem redes, justamente o trabalho dele foi ao, digamos, destrincar a estrutura da web, foi que existia sítios ou nodos com muitas conexões e muitos com poucas conexões. Bom, também para, digamos, para ver um pouco mais, entrar um pouco mais nessas ideias, esse é o livro do Barabás, Link, como todo está conectado com todo. Esse sim é um livro que, digamos, praticamente não tem matemática. É um livro realmente que todo mundo pode ler, independente da formação. É bem, digamos, agradável de ler.